Gente, a Netflix é uma frouxa. Ou muito esperta, porque a disputa em Hollywood pela compra da Warner Bros. Discovery parece estar finalmente chegando ao fim depois que a Netflix desistiu da sua proposta de aquisição, abrindo caminho aí para Paramount Skydance vencer essa batalha judicial que já durava meses. Mas será que isso é bom para Hollywood? E mais importante, pro público? Vamos descobrir nesse vídeo onde eu explico pra você da maneira mais simples possível tudo o que tá acontecendo e como isso impacta o cinema. Mas antes, você já sabe, não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal. Diferente da Warner, eu não tô valendo bilhões e você me ajuda muito, muito mesmo com isso, tá bom? Valeu! Eis o que sabemos. Em algum momento na semana passada, Ted Sarandos, da Netflix, esteve em Washington e se reuniu com o presidente dos Estados Unidos. E até esse momento, a proposta da Netflix para Warner Bros. Já havia sido analisada e aceito pelo conselho da Warner. Já em 5 de dezembro de 2025, a Netflix começou a emitir notas para a imprensa e mandar e-mails para os seus assinantes anunciando a fusão entre as duas empresas. Em comunicado oficial, a Netflix afirmava que as empresas firmaram um acordo definitivo pelo qual a Netflix adquirirá a Warner Bros., incluindo seus estúdios de cinema e televisão, HBO Max e HBO. Mas isso, desde o início, já não parecia que ia pra frente, porque a Paramount Skydance estava igual aquelas crianças rica chata que não aceitam ter o brinquedo que ela queria. E por meses, vinha fazendo essas ofertas hostis na esperança de unir forças com a Warner e competir com gigantes como a Disney e a própria Netflix. O diretor executivo da Paramount, David Ellison, fortemente apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, lançou uma oferta hostil de aquisição, levando o processo diretamente aos acionistas, e na última quinta-feira os frutos disso vieram. A Warner afirmou que a última oferta da Paramount era superior à da Netflix e pediu que o streaming aumentasse a sua proposta. A Netflix, por sua vez, disse que não daria mais nenhum centavo nesse quiosque, e na última quinta-feira saiu a notícia de que a Paramount venceu oficialmente a guerra em um negócio avaliado em 111 bilhões de dólares. Mas o que é uma oferta hostil de aquisição? Pelo que eu entendo, em transações corporativas, uma aquisição hostil é quando uma empresa tenta adquirir outra sem o consentimento da administração da empresa-alvo, geralmente oferecendo-se para comprar as ações da empresa-alvo. No caso aqui, é a Paramount fazendo uma oferta sem o consentimento da administração da Warner. Isso é diferente de uma aquisição amigável, que é mutuamente acordado ali pelos conselhos de administração e acionistas de ambas as empresas. O que sabemos sobre as duas propostas? Bom, a proposta da Netflix incluía apenas o estúdio e as redes de streaming da Warner, ou seja, os filmes e séries, deixando o resto da empresa para ser desmembrado como uma empresa independente. Agora vem aqui comigo que agora entra muito número e dinheiro. A oferta da Netflix avaliou todos esses ativos, que incluem marcas como a Warner Bros., New Line Cinema e HBO Max, em 82,7 bilhões, incluindo as dívidas. A Netflix ofereceu pagar 27,75 dólares por ação em dinheiro, o que foi uma melhora em relação à proposta inicial. Mas as ações da empresa de streaming caíram desde que ela fez essa proposta, um indício de que os investidores não estavam muito satisfeitos em relação a esse plano. E já a Paramount logo recebeu o apoio de Wall Street, que são um bando de homens brancos que queriam a fusão de duas empresas tradicionais. E aqui que tá o pulo dos caras. David Zaslav, o atual CEO da Warner, basicamente assumiu o cargo com a função de vender realmente a Warner Bros. Discovery e, de preferência, tudo que tem lá dentro. E na oferta da Paramount, eles querem o controle de toda a empresa, incluindo as redes de TV por assinatura, que hoje são vistas realmente como um fracasso e uma perda de dinheiro. Inicialmente, a Paramount propôs pagar 30 dólares por ação, também totalmente em dinheiro, o que, segundo a empresa, oferecia aos acionistas mais segurança do que o plano da Netflix. Tempos depois, a empresa ainda aumentou sua oferta para 31 dólares por ação. Eles também concordaram em pagar 7 bilhões caso o acordo fracassasse e em cobrir a taxa de 2 bilhões
que a Warner havia concordado em pagar a Netflix caso o plano de fusão entre eles fosse interrompido. Então, no final, a Netflix ainda vai embolsar 2 bi só por desistir do leilão. Mas por que a Paramount e a Netflix entraram nesse leilão pela Warner? Parece loucura, até porque a Warner é conhecida por trazer um certo azar. Todos os estúdios que compraram a Warner acabaram falindo, mas ainda assim, a Warner Bros. Tem raízes que remontam cerca de um século e tem um vasto catálogo de conteúdo que vai desde clássicos como Looney Tunes e Casablanca até grandes franquias como DC e Harry Potter. Já a divisão da HBO é conhecida pelas séries de maior sucesso da história da televisão, como Sopranos, Succession, Game of Thrones e muitos outros. Mas a empresa em si já tem sofrido pressão devido ao impacto do streaming nas indústrias cinematográficas e televisiva. Por isso, tanta dívida. Para a Netflix, a maior empresa do setor de streaming com mais de 300 milhões de assinantes, a compra da divisão de filmes e streaming teria reforçado seu monopólio de filmes e, ao mesmo tempo, impedido que concorrentes tentassem adquirir o conteúdo da Warner Bros. A Paramount, por outro lado, queria um parceiro que desse a escala necessária para competir com os gigantes da indústria, como a Netflix e a Disney, como eu já tinha falado antes. Especialistas dizem que uma fusão poderia trazer benefícios também para os canais de televisão por assinatura, que enfrentam já dificuldades e apresentaria oportunidades de redução de custos. Os canais da Paramount incluem marcas como Nickelodeon, CBS, Comedy Central, enquanto a Warner Bros. Traria a CNN, Food Network e outros canais de esporte. Quem é melhor? Nenhum. Nenhum deles é bom, os dois são ruins. Isso tudo é puramente sobre abuso de poder corporativo. Essas empresas bilionárias não se importam com o Zé Mané que tá assinando os streamings delas. Não! A gente tá falando de um acordo de mais de 100 bilhões de dólares. Pra vocês terem uma noção, a Disney comprou a Fox pelo troco de pão de 71 bilhões de dólares. Então, sim, os dois são opções ruins, mas a Paramount é pior. Tá igual o paredão falso do BBB. Quem é o menos pior? E, infelizmente, a opção com mais dinheiro era o estúdio de fascistas. Desde o começo das negociações, ficou muito claro que o governo Trump não tinha a intenção de deixar a oferta da Netflix ir pra frente. Inclusive, corre na boca miúda que aquele encontro entre o Ted Sarandos com o Trump, ele teria avisado que não iriam deixar a Netflix ganhar, o que teria causado a desistência do CEO da Netflix. David Ellison, que além de ter dinheiro infinito vindo do papai bilionário, ainda tem acesso a capital vindo da Arábia Saudita. É literalmente dinheiro que não acaba mais. De qualquer forma, a Paramount não só tá até o pescoço envolvido com o governo Trump, mas também tem tendências mega conservadoras. Corria o boato de que eles tinham uma lista negra de atores que não podiam trabalhar com o estúdio, que incluía grandes nomes de Hollywood que se posicionaram contra o atual governo. O que por si só é um grande problema para Hollywood e afeta o sindicato dos atores. No domingo teve o SAG Awards, que agora é Actor Awards, que é a premiação do sindicato dos atores, e lá perguntaram pro Sean Astin, presidente do SAG, sobre essa atual situação da Warner, e ele respondeu falando que ele e o resto dos membros do SAG continuariam negociando para chegar em um acordo sobre o que for melhor para os atores. O clima em Hollywood em relação a esse tipo de negociação é sempre ruim, porque isso sempre acaba em demissão. A Paramount, por exemplo, não vai precisar de 2 estúdios de cinema. Inclusive, o estúdio pretende economizar 6 bilhões em custos, o que provavelmente significa demissões em massas realmente confirmado. E muitos especialistas acreditam que o valor ainda vai ser muito maior, que significa ainda mais demissões. Mas como isso me afeta? Por que eu deveria me importar? Difícil dizer. Nem a Netflix, nem a Paramount deram muitos detalhes sobre como incorporariam a Warner ou se aproveitariam a oportunidade para lançar novos tipos de pacote de streaming. Em termos de preço, ampliar a oferta da Netflix poderia permitir que ela cobrasse mais dos seus clientes, o que por si só já tá caríssimo a Netflix. Segundo analistas da Raymond James, mais de 70% dos assinantes da HBO Max nos Estados Unidos também são assinantes da Netflix. E durante toda a discussão Netflix versus Paramount, um tópico que surgiu muito, principalmente depois da Netflix
ter mostrado seu interesse pelo estúdio é o fato de o Ted Sarandos, CEO da Netflix, ser extremamente anti-cinema. Ele disse abertamente que caso as negociações fossem pra frente, eles não tinham nenhuma intenção de mudar o formato e que a prioridade sempre seriam seus assinantes e o serviço de streaming. Eu posso perdoar fascismo, mas eu traço o limite em acabar com lançamentos no cinema. Já a Paramount, em conjunto com a WB, se comprometeu em lançar 30 filmes no cinema por ano. O que, no ponto de vista dos sindicatos de Hollywood, que também tem uma participação nessas negociações de alguma forma, representa muitos empregos para atores, roteiristas, diretores, membros de equipe técnica. Mas o que acontece agora? Se a fusão entre a Paramount e a Warner realmente acontecer, isso vai criar o maior gigante da mídia, combinando os estúdios de cinema e os serviços de streaming e canais de televisão. E tem isso também. Parte da razão porque o Trump estava tão investido em ter os amigos dele da Paramount no controle é porque eles vão ter o monopólio dos maiores canais de notícias dos Estados Unidos, como a CNN. É muita informação para assimilar e realmente não tem como saber o que vai acontecer até realmente acontecer. De qualquer forma, como eu disse, a Paramount vai assumir uma dívida enorme da Warner e eu não sei como eles vão equilibrar, garantir o sucesso do estúdio e pagar essas dívidas. E tudo isso ainda precisa ser aprovado pelo Departamento de Justiça e pelos órgãos reguladores da Califórnia. No mais, isso pouco impacta nós, meros mortais, de imediato. Então, no final do dia, é esperar para ver como as coisas vão mudar na forma que a gente vai consumir cinema de agora em diante por parte da Warner. Eu acho que Pecadores teria sido feito sob a administração da Paramount? Não. Pensem nisso. Eu vou ficando por aqui, mas não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal e comenta aqui quais as suas opiniões sobre essa aquisição e o futuro de Hollywood. Oh, meu Deus. A gente se vê numa próxima. Tchau!